Senhoras e senhores, hoje vamos explorar o universo oculto das princesas, vulgo mulheres estoicas, verdadeiras guerreiras da serenidade e da sabedoria desse mundo moderno decadente. E você, cavalheiro, irá encontrar nesse conteúdo a chave para atrair mulheres de extremo valor e das quais estão sendo raras de se encontrar atualmente. Mas antes de começarmos com o ouro puro em forma de conteúdo que está inserido nesse vídeo, devo lembrá-los de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. Aqui no Arsenal Estoico temos conteúdos diários sobre estoicismo, desenvolvimento pessoal e de como você pode se tornar a melhor versão de si mesmo dia após dia. Em um mundo onde cada pessoa carrega um universo de peculiaridades, histórias e sonhos, existe um grupo que se destaca por sua força, maturidade e uma aura de mistério que aguça nossa curiosidade. Estou falando das mulheres estoicas, figuras que rompem com as expectativas convencionais e nos convidam a mergulhar em um oceano de sabedoria ancestral. Elas são como faróis na tempestade, permanecendo firmes, controladas e serenas, mesmo quando as ondas da vida tentam derrubá-las. Imagine por um momento que você está na presença de uma mulher estoica. Sua presença é tão intensa que não precisa de palavras para ser sentida. Há algo nela que desafia normas, uma independência que não é fruto do isolamento, mas de uma conexão profunda com a essência da vida e os princípios do estoicismo. Se fosse essa mulher de valor do tipo rara de se encontrar e está aqui comigo agora nesse momento me ouvindo, deixe-me saber que você existe. Comente, eu sou rara, aqui embaixo nos comentários. Você é valiosa e é uma honra te ter aqui. O estoicismo, uma filosofia tão antiga quanto atual, que ensina o poder do controle emocional, a beleza de uma vida guiada pela razão e a força da autossuficiência. Mas o que realmente torna essas mulheres tão fascinantes e admiradas? É simples, mas ao mesmo tempo complexo. Elas compreenderam algo que muitos de nós ainda estamos tentando decifrar: a arte de viver bem. Não se trata apenas de evitar o sofrimento ou de buscar incessantemente a felicidade, mas sim de navegar pelas tempestades da vida com uma bússola interna calibrada pela sabedoria e pela razão. Em uma sociedade que frequentemente valoriza emoções excessivas, reações impulsivas e a dependência da validação externa, mulheres estoicas surgem como exemplos de um caminho diferente. Um caminho que desafia você a olhar para dentro, questionar suas crenças e construir uma fortaleza interna inabalável. Elas vivem com propósito, com uma clareza de pensamento que lhes permite enfrentar os desafios mais difíceis com surpreendente tranquilidade. Este vídeo é um convite para explorar esse mundo, descobrir o que significa ser uma mulher estoica no contexto atual e, quem sabe, encontrar inspiração para trilhar nosso próprio caminho com mais sabedoria, resiliência e independência. Então, você está pronto para essa jornada? Vamos mergulhar de cabeça nessa aventura de autodescoberta e exploração, desvendando o legado das mulheres estoicas, suas histórias, desafios e vitórias. Primeiro capítulo: Características das mulheres estoicas. No coração da filosofia estoica, encontramos um conjunto de características que, embora pareçam feitas de aço e determinação, entrelaçam a essência do que é ser uma mulher estoica. Esses não são apenas atributos admiráveis, mas ferramentas vitais para navegar pelos mares tumultuados da vida cotidiana. Comecemos pela autoconfiança. Uma mulher estoica possui uma bússola interna que a guia, uma certeza inabalável em suas habilidades e valores. Ela não precisa do barulho do mundo para saber quem é ou qual o seu valor. Essa autoconfiança não vem da arrogância, mas do profundo autoconhecimento e aceitação. A comunicação direta é outra joia em seu arsenal. Ela fala com clareza e propósito, sem rodeios. Seus diálogos não são labirintos de palavras ambíguas ou intenções escondidas. Ela diz o que pensa, respeitando a verdade e a sinceridade, facilitando assim uma comunicação genuína e eficaz. A adaptabilidade revela sua capacidade de fluir com as mudanças, como a água que se molda ao recipiente que a comporta. Em tempos de turbulência, ela se ajusta, encontra novos caminhos, mostrando que a verdadeira força não reside na rigidez, mas na capacidade de se adaptar. A liderança natural emerge dessa combinação de autoconfiança, comunicação direta e adaptabilidade. Ela não lidera por poder, mas, por exemplo, inspirando aqueles ao seu redor a se elevarem junto com ela. Sua liderança é um farol,
não uma imposição. O aspecto enigmático é talvez uma de suas qualidades mais fascinantes. Há algo nela que vai além do compreensível, um mistério que não é um jogo ou um enigma a ser resolvido, mas um convite para olhar mais de perto, lembrando que nem tudo precisa ser revelado para se ser verdadeiro. Sua aversão à fofoca reflete sua integridade. Ela escolhe palavras que constroem, não que destroem por meio da recusa em envolver-se em conversas que diminuem os outros. Sua abordagem não julgadora abre portas e corações. Ela ouve sem apressar-se a concluir e entende antes de responder. Essa capacidade de acolher sem julgar a torna uma confidente valiosa, uma amiga verdadeira. E, finalmente, sua força diante da adversidade é a pedra angular de sua essência. Ela enfrenta tempestades não com a negação da dor, mas com a aceitação da luta, sabendo que é na dificuldade que se cresce e aprende. Essas características não são exclusivas das mulheres estoicas. São aspirações para todos nós. Mas na mulher estoica, encontramos um exemplo brilhante de como viver de acordo com princípios que resistem ao teste do tempo e das circunstâncias. É um convite à reflexão sobre nossas próprias vidas, sobre como podemos incorporar essas qualidades em nosso cotidiano, tornando-nos, quem sabe, um pouco mais estoicos no processo. Segundo capítulo, a importância do controle emocional e autossuficiência. Imagine caminhar por uma trilha desconhecida, onde cada passo revela não apenas a beleza da paisagem, mas também seus desafios. Agora pense em atravessar esse caminho com uma bússola interna, uma que o guia por calmarias e tempestades. Esse é o poder do controle emocional e da autossuficiência, dois pilares fundamentais do estoicismo que as mulheres de hoje estão redescobrindo e incorporando em suas vidas como fonte de força e serenidade. Vamos falar sobre a jornada de autodescoberta, um caminho que nos leva ao mais profundo de nosso ser, onde encontramos nossos verdadeiros valores, longe do barulho e das expectativas do mundo exterior. Para as mulheres que escolhem adotar os ensinamentos estoicos, essa jornada é como uma aventura em direção à serenidade interna, um estado de paz que não se abala com as tempestades da vida. Agora, imagine-se enfrentando diariamente as pressões do trabalho, as expectativas da sociedade e até mesmo aquelas pequenas frustrações cotidianas. Em momentos assim, o controle emocional torna-se seu maior aliado. Ele permite que você veja essas situações não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para exercitar a paciência, a compreensão e, acima de tudo, a resiliência. É como se, no meio do caos, você encontrasse um oásis de calma dentro de si mesmo. E quanto à autossuficiência, não se trata de se isolar ou afirmar que não precisa de ninguém, mas sim de reconhecer sua própria capacidade de enfrentar desafios, tomar decisões sábias e encontrar contentamento dentro de si, sem depender constantemente da aprovação ou validação de outrem. Essa é a verdadeira liberdade. Figuras históricas como Sêneca e Marco Aurélio não eram apenas filósofos, eram mestres na arte de viver. Suas palavras repletas de sabedoria estoica ressoam especialmente com as mulheres de hoje. Elas nos ensinam sobre a importância de viver de acordo com nossos próprios valores, em vez de apenas seguir a multidão. Elas nos inspiram a refletir sobre nossas vidas, a valorizar a tranquilidade da mente e a buscar o bem maior, não apenas para nós mesmos, mas para todos ao nosso redor. Como podemos aplicar esses ensinamentos na vida moderna? Começa com pequenos passos. Cada vez que optamos por responder em vez de reagir, cada vez que buscamos entender antes de julgar, estamos praticando o estoicismo. Estamos construindo uma fortaleza interna que nos protege das tempestades externas e nos guia em direção a uma vida mais significativa e gratificante. A verdade é que a jornada estoica não é fácil. Ela exige coragem, disciplina e, acima de tudo, honestidade consigo mesmo. Mas para as mulheres que se aventuram por esse caminho, as recompensas são inestimáveis. Serenidade, força e um profundo senso de paz com quem realmente são. E nesse processo de autodescoberta, o controle emocional e a autossuficiência surgem não apenas como ferramentas, mas como verdadeiros presentes para uma vida vivida com propósito e plenitude. Terceiro capítulo: analogia das personalidades femininas com a natureza. Imagine-se caminhando por uma floresta densa e misteriosa. Ao seu redor, a vida pulsa em inúmeras formas, cada uma com sua essência e propósito. Nesse emaranhado de vida, você encontra diferentes tipos de árvores, cada uma representando uma única personalidade feminina. Existem as imponentes e robustas que dominam a paisagem, as mulheres alfa, líderes por natureza, cuja presença é tão marcante quanto a de grandes carvalhos. E há aquelas mais sutis e flexíveis,
deles, as mulheres beta, que como salgueiros, se adaptam e fluem com o vento, apoiando e enriquecendo o ambiente ao seu redor com sua graça e resiliência. Mas à medida que avança, seus olhos se fixam em uma árvore que se destaca, não pela sua grandeza ou flexibilidade, mas por sua calma e constante presença. Essa árvore, firme e majestosa, mas de uma maneira que não clama por atenção, é a mulher estoica. Ela é como uma sequoia antiga, rara, forte e profundamente enraizada na terra. Ao contrário das outras, sua força não provém da necessidade de dominar ou de se moldar às expectativas de outrem, mas de sua conexão inabalável com a essência da vida e de seu próprio ser. A mulher estoica não é facilmente percebida por aqueles com olhares superficiais, pois sua verdadeira beleza e força residem na profundidade de seu ser. Ela se comporta como uma árvore que permanece firme contra as tempestades, não porque busca o sol para si mesma, mas porque sabe que ao permanecer fiel a si mesma, pode oferecer abrigo e sombra àqueles que se aproximam. Sua presença é um lembrete silencioso de que, no centro de toda a turbulência da floresta da vida, existe um ponto de tranquilidade e força interna. Nesta metáfora da floresta, cada tipo de personalidade feminina, seja alfa, beta ou estoica, desempenha um papel vital na diversidade e equilíbrio do ecossistema. No entanto, a mulher estoica, como a árvore singela que representa, nos ensina uma lição especial: a beleza da resistência silenciosa e a profundidade de caráter. Ela nos mostra que, ao nos mantermos firmes em nossos valores e verdades, podemos enfrentar adversidades com graça e, ao mesmo tempo, ser um refúgio de paz e sabedoria para os outros. Então, enquanto você imagina essa caminhada pela floresta, reflita sobre as diferentes forças e belezas que cada árvore, cada mulher, traz ao mundo. E lembre-se de que, em meio à infinita diversidade da natureza, a força tranquila e resiliente da mulher estoica é um farol de inspiração, guiando-nos pela floresta da vida com serenidade e determinação inabalável. Quarto capítulo: Resiliência estoica e sabedoria como ferramentas de vida. Quando pensamos nas mulheres estoicas, a primeira ideia que surge é, sem dúvida, a de força. Mas não aquela força visível e óbvia. Trata-se de uma força interna, uma espécie de poder silencioso que ressoa em cada ação e em cada palavra. E falando em palavras, elas não as desperdiçam. A comunicação direta é como um cartão de visita para elas. Imagine conversas sem rodeios, onde cada frase tem seu peso, seu valor. Isso é refrescante e absolutamente necessário. Mas o que torna essa comunicação tão impactante, talvez, seja a confiança que elas carregam dentro de si mesmas. Não é algo que elas gritam aos quatro ventos. É mais como um brilho nos olhos, uma postura que diz: sei quem sou. E essa autoconfiança não provém do elogio externo, mas de um profundo autoconhecimento de suas habilidades e limites. E se a vida decidir mudar o script repentinamente, é nesse momento que a adaptabilidade brilha. Mudanças podem desestabilizar muitos de nós, mas as mulheres estoicas veem nessas reviravoltas uma oportunidade de crescimento e evolução. Elas fluem pela vida como um rio que se ajusta às curvas do terreno, sempre avançando. Essa habilidade de liderar pelo exemplo surge naturalmente, como que guiadas por uma luz interna. Não é que elas busquem ser o centro das atenções. As pessoas são naturalmente atraídas pela integridade e pela maneira como inspiram os outros apenas por serem quem realmente são. E isso, meus amigos, é verdadeira liderança, a que motiva e transforma sem impor. Agora, pense em uma pessoa que mantém um ar de mistério, que deixa você curioso para saber mais. Essa é a aura enigmática das mulheres estoicas. Elas têm essa capacidade de nos instigar a desvendar o que está por trás daquela serenidade e força silenciosa. Elas têm pouco tempo para fofocas ou trivialidades, pois seu foco está em construir e criar algo significativo. Essa desapego às conversas irrelevantes é, na verdade, um convite para olhar para o que realmente importa na vida. Julgar os outros. É fácil, não é? Mas elas escolhem o caminho mais desafiador. Compreender. Cada um de nós está em uma jornada única, enfrentando seus próprios desafios e vitórias. Essa abordagem não julgadora nos lembra da complexidade da experiência humana. E quando as tempestades da vida chegam, a força que exibem não é surpresa. Cada adversidade é uma oportunidade para fortalecer e aprender. Não se trata de evitar a queda, mas de como se levantar após ela. Quinto capítulo: o equilíbrio entre emoção e razão. Há uma
parte que muitos não compreendem sobre o estoicismo, especialmente no que diz respeito às mulheres que praticam essa filosofia. Muitos pensam que ser estoico é ser frio. Não, sentir. Mas na verdade é exatamente o oposto. O equilíbrio entre emoção e razão é uma arte, e as mulheres estoicas são verdadeiras artistas nesse aspecto. Elas sabem que emoções não são inimigas, mas sinais, mensagens que, bem interpretadas, podem nos guiar por caminhos mais sábios. Imagine-se diante de uma situação complicada, daquelas que fazem o coração acelerar e a mente a 1000 por hora. A resposta mais fácil seria deixar uma onda de emoções tomar conta, certo? Mas a mulher estoica pega essa onda e a surfa, usando sua inteligência emocional. Ela reconhece cada emoção pelo que realmente é. Ah, isso é ansiedade. Ela pode pensar, e aqui está um pouco de medo, e talvez uma pitada de empolgação. Em vez de suprimir esses sentimentos, ela os aceita, mas aceitar não significa ser dominada por eles. É mais como dizer, estou sentindo isso agora, mas o que posso aprender aqui? Como isso pode me ajudar a tomar uma decisão melhor? E é aí que a razão entra em cena. Essa parceria permite que ela veja a situação de uma perspectiva mais ampla e tranquila. Suas decisões se tornam equilibradas, suas ações ponderadas. Não se trata de uma negação das emoções, mas de um uso consciente delas, integrando-as no processo de pensamento de uma maneira que enriquece a experiência humana ao invés de empobrecê-la. Esse equilíbrio traz uma clareza incrível. Quando você consegue gerenciar suas emoções, usando-as junto com a lógica, as decisões se tornam menos sobre reações no calor do momento e mais sobre respostas consideradas. E isso, meus amigos, é poderoso. É como ter um superpoder em um mundo real onde você não é balançado por tempestades emocionais, mas pode navegar por elas com um leme firme nas mãos. Portanto, longe de ser uma supressão, o que as mulheres estoicas praticam é uma espécie de alquimia emocional. Elas transformam emoções em aliadas, integrando-as à razão de uma forma que cada decisão, cada passo dado, é mais rico, mais informado e, no final, mais humano. É um lembrete de que sentir profundamente e pensar claramente não são opostos, mas sim complementares. E nesse equilíbrio está não apenas a essência do estoicismo, mas uma chave para uma vida mais plena e significativa. Sexto capítulo: Sustentabilidade e minimalismo. E há mais uma característica que define as mulheres estoicas: a forma como enxergam o mundo ao seu redor, especialmente em termos de sustentabilidade e minimalismo. É como se dissessem à vida, menos é mais. E não estou falando apenas sobre ter menos coisas, mas sobre valorizar mais o que realmente importa. Imagine por um momento a satisfação de viver com os essenciais, sabendo que cada objeto, cada escolha que você faz tem um propósito, uma razão de ser. Isso é o minimalismo no coração das mulheres estoicas. Não é apenas sobre desordem na casa, embora isso também seja importante. Trata-se de clarear a vida de excessos, de distrações que nos afastam do que é verdadeiramente significativo. Essa busca pela simplicidade vai ainda mais longe. Ela influencia tudo, desde as pequenas decisões diárias até as grandes escolhas da vida, incluindo como consumimos, como trabalhamos e como nos relacionamos com os outros e com o planeta. Ao optar por práticas sustentáveis, elas estão dizendo que cada ação conta, que cada escolha tem impacto, e não se trata apenas de reduzir o consumo ou reciclar, embora isso faça parte. É uma consciência mais profunda sobre nosso lugar no mundo, sobre entender que fazemos parte de algo maior e que nossa saúde e bem-estar estão intrinsecamente ligados à saúde do nosso planeta. E aí vem o minimalismo, com seu foco no essencial. Ao escolher viver de maneira mais simples, as mulheres estoicas encontram mais espaço, mais tempo e mais energia para as coisas que realmente importam. E não é incrível como, ao nos livrarmos do excesso material, descobrimos mais sobre nós mesmos? De repente, há clareza onde antes só havia confusão. E há um senso de propósito que pode ter estado escondido sob pilhas de coisas que achávamos necessárias, mas que, na verdade, apenas nos pesavam. Essa abordagem à vida não se limita a um espaço físico, é uma questão de espaço mental. Ao abraçar o minimalismo e as práticas sustentáveis, as mulheres estoicas, de certa forma, estão redefinindo a riqueza. Não se trata mais de ter mais, mas de ser mais. É uma vida mais focada e intencional, onde cada escolha, cada ação, é feita com plena consciência de seu valor e impacto. Portanto, no final das contas, o que essas mulheres estoicas estão nos mostrando é um modo de viver que é tanto ancestral quanto incrivelmente relevante diante dos desafios de nosso tempo. Elas nos convidam a perguntar o que realmente importa e
e nos relembram que, às vezes, para encontrar a resposta, precisamos parar de acumular e começar a simplificar. É um convite a viver mais plenamente, mais ricamente, com menos. 7º capítulo: Resiliência feminina em ambientes profissionais. No âmago da vida de muitas mulheres estoicas, encontramos uma apreciação profunda pela sustentabilidade e um amor pela simplicidade. Mas vamos esclarecer uma coisa. Quando falamos de minimalismo, não se trata apenas do menos é mais, embora isso também seja verdade. É sobre mergulhar na essência das coisas, escolhendo viver de tal maneira que cada ação tenha significado e propósito. Isso não se limita apenas ao que possuem, mas permeia todas as escolhas que fazem, seja em esfera pessoal, profissional ou até mesmo no simples ato de consumir. E o que é fascinante é que, ao abraçar essa simplicidade, elas descobrem uma liberdade incrível. Não se trata apenas de libertar espaço físico, mas também de simplificar a vida, tornando-a mais leve e, paradoxalmente, mais gratificante. Essa vida minimalista e sustentável torna-se, de forma natural, uma extensão dessa filosofia de vida, refletindo um desejo de viver com intenção e foco no que realmente importa. Se levamos essa conversa para o ambiente profissional, as coisas ficam ainda mais interessantes. Imagine um mundo de trabalho muitas vezes definido por competições ferozes e hierarquias rígidas. Ali, a mulher estoica se destaca, não porque busca necessariamente o holofote, mas porque sua abordagem ao trabalho é revolucionária em si mesma. Ela aplica os mesmos princípios estoicos de foco, resiliência e simplicidade, concentrando-se em seu próprio desempenho e contribuições, em vez de se perder em preocupações sobre as ações e julgamentos dos outros. Isso não apenas a ajuda a navegar pelas complexidades do ambiente de trabalho com uma serenidade invejável, mas também a estabelece como uma presença impactante e respeitada. É como se, ao manter sua integridade e focar no que realmente pode controlar, ela naturalmente ascende a posições de liderança genuína. Não é uma liderança alcançada por meio de jogadas de poder, mas uma liderança que promove mudanças positivas, que inspira e motiva. O que é verdadeiramente notável aqui é como essas mulheres, armadas com a sabedoria estoica, transformam não apenas suas vidas pessoais, mas também influenciam positivamente os ambientes dos quais fazem parte, seja através de escolhas sustentáveis e minimalistas que desafiam o status quo do consumo, ou por meio de sua abordagem resiliente e focada ao trabalho. Elas nos mostram que viver de acordo com os princípios estoicos não é apenas possível, mas profundamente transformador. Se você chegou até aqui, sei que está realmente focado em sua evolução. Portanto, deixe nos comentários força e resiliência. 8º capítulo: Compromisso com o crescimento pessoal e desenvolvimento contínuo. No coração da mulher estoica, pulsa um compromisso inabalável com o crescimento pessoal e o desenvolvimento contínuo. Mas na prática, o que isso realmente significa? Vamos desvendar isso juntos. Imagine alguém que, dia após dia, escolhe olhar no espelho, não apenas para ajustar o cabelo ou a roupa, mas para mergulhar em uma autoanálise crítica, sempre buscando formas de ser melhor do que era no dia anterior. Essa é a essência da dedicação ao crescimento contínuo, definindo a mulher estoica. Ela não vê o crescimento pessoal como um item a ser riscado, uma tarefa concluída, mas como uma jornada interminável, um caminho que se percorre ao caminhar. Para ela, cada dia é uma nova página em branco, uma chance de aprender algo novo, de avançar em direção a uma versão ligeiramente mais sábia, mais resiliente e mais íntegra de si mesma. O aprendizado contínuo não se resume apenas a adquirir novos conhecimentos ou habilidades, embora isso também seja importante. Trata-se de aprofundar a compreensão de si mesma, do mundo ao seu redor e de como as próprias ações podem influenciar positivamente ambos. E o mais interessante é que ela vê cada experiência, cada desafio e cada revés não como um obstáculo, mas como uma oportunidade valiosa para o crescimento. Aquela promoção que não veio, aquele projeto que não saiu como planejado, até mesmo aqueles momentos de dúvida e incerteza, tudo isso se torna combustível para sua jornada de desenvolvimento pessoal. A mulher estoica entende que o caminho para a excelência de caráter não é pavimentado apenas com sucessos estrondosos, mas também com pequenas vitórias, aprendizados dolorosos e a coragem de levantar-se após cada queda.
vida e, neste processo, ela não está apenas se fortalecendo, está também contribuindo de forma mais significativa para a sociedade. Afinal, ao se tornar a melhor versão de si mesma, ela se torna uma fonte de inspiração, um exemplo vivo de como enfrentar a vida com graça, coragem e uma boa dose de sabedoria estoica. Se este conteúdo ressoou com você, homem ou mulher de valor, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com o Criador dos céus e da terra.